Minuto. Ok. Estamos então gravando aqui o conteúdo que eu vou disponibilizar isso para vocês. O conteúdo da aula de medidas de tendência central e de variabilidade de dados, eu posteriormente gravei novamente a aula, a palestra e disponibilizei no YouTube. Lá na nossa pastinha do curso, tá o link, com o vídeo para quem quiser acessar para ver. Então vamos dar continuidade, né, ao conteúdo proposto. Hoje então nós iremos falar sobre análise de variância. Análise de variância. Só um minuto, gente. Deixa eu, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, peraí só um minuto. Aconteceu alguma coisa aqui. Tá, mas espera aí. Só um minuto, gente. A gente já começa. Beleza. Tá bom, gente. Eu consegui aqui. Desculpa pelo atraso. Como vocês podem perceber, eu tenho um galo em casa. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ele está querendo muito participar da palestra junto com a gente. É só dar o horário da palestra e ele já começa a se manifestar bem aqui do lado. Mas vamos, como eu já disse em palestras passadas, vamos relevando aí os ruídos externos. E agora então sim, vamos iniciar nossa palestra com o conteúdo proposto. Hoje a gente vai falar sobre análise de variância, dando continuidade da palestra passada, que a gente falou de medidas de tendência central e de variabilidade de dados. E na semana que vem a gente já vai começar a falar sobre teste de hipótese, tá? Então, vamos para algumas considerações gerais. É, Uma pergunta recorrente, né, e frequente na estatística é quando o pesquisador está comparando dois tratamentos ou duas amostras diferentes e ele quer saber se essas amostras, se esses tratamentos diferem significativamente com relação a alguma variável, né, uma variável de interesse. Então, para o pesquisador conseguir concluir acerca das suas hipóteses supostas previamente, ele lança a mão então da análise de variância. Vou citar aqui um exemplo para vocês. É, o pesquisador ele quer avaliar então dois diferentes fertilizantes orgânicos
na cultura do tomate. E ele quer avaliar o efeito dele sobre a produtividade de frutos, né? E em peso. Qual que proporciona maior produção em peso de frutos de tomate? Ele vai adotar um delineamento adequado para aplicação desses tratamentos e depois que ele tiver o resultado desse experimento, ele então vai submeter esses dados a uma análise de variância para saber se eu posso garantir com uma determinada margem de segurança que que esses fertilizantes não diferem entre si na produção de frutos ou que um é superior em relação ao outro. Então eu uso a análise de variância para fazer essa comparação com mais segurança na conclusão do meu experimento, né? Porque as médias por si só pouco dizem, né? Eu não posso concluir nada se eu tiver só a média dos tratamentos em mãos. Então eu tenho que lançar a mão de uma análise de variância. Então vamos entender melhor como é que é feita essa análise de variância. Bom, primeiramente, quem elaborou inicialmente esse método estatístico foi o estatístico Ronald Eimer Fisher, né? O inglês, que é considerado um dos maiores estatísticos de todos os tempos, né? Realmente uma mente brilhante, e foi ele que desenvolveu esse método de análise de variância que a gente vai discorrer sobre durante a palestra. No que consiste, então, o princípio básico da análise de variância? Gente, vocês estão me ouvindo bem aí, então, né? Acho que ninguém se manifestou. Então, provavelmente devem estar me ouvindo bem. Se tiver muito ruim, vocês me avisam que eu tento resolver o problema, tá? Então, vamos lá. A análise de variância, então, consiste basicamente no quê? Primeiramente, eu calculo ou eu consigo estimar a variação total que existe na minha amostra ou em todos os meus tratamentos, ou no experimento como um todo, né? Vamos abordar aqui hoje sobre experimento, porque a análise de variância é feita em dados obtidos de experimento, tá, gente? Então, eu montei um experimento, eu consigo calcular a variação total que eu tenho ali dentro do meu experimento, e então eu vou decompor essa variação total em as variações provocadas por causas conhecidas e a variação provocada por causas desconhecidas. Então, eu atribuo as variações a determinadas causas. E que causas conhecidas são essas? São meus tratamentos. Por exemplo, eu vou fazer um experimento onde eu quero avaliar a produtividade de duas cultivares de feijão distintas. Então, a causa conhecida das variações é o tratamento cultivar, fonte de variação conhecida. E já as causas desconhecidas, eu posso atribuir isso a diferenças entre as parcelas, antes da aplicação dos meus tratamentos. Ou seja, a esse tipo de diferença, de variação, desculpa, eu vou nomear como erro ou resíduo, tá, gente? Então, o erro experimental, ele pode ser devido à variabilidade do material experimental ou devido à baixa uniformidade do ambiente. Como assim, a variabilidade do material experimental? Posso citar um exemplo: variabilidade genética entre os indivíduos que compõem as minhas diferentes parcelas. Ou então, por exemplo, eu vou instalar um experimento que compara diferentes variedades de milho. E eu tenho pequenas variações ali na profundidade de semeadura, onde as diferenças são tão pequenas que eu não consigo ali homogeneizar as profundidades exatamente igual. Ou seja, uma semente vai ficar 1 milímetro
mais profunda que a outra. Então, isso tudo vai somando no erro proveniente do material experimental. E eu também tenho o erro experimental, que é proveniente da baixa uniformidade do ambiente. Aqui um exemplo de uma casa de vegetação, onde eu tenho um lado, né, da casa de vegetação que recebe insolação direta, enquanto o outro lado é mais sombreado. Então, as unidades experimentais, ou seja, as parcelas é, que ficarem expostas à irradiação direta, vão ter uma condição diferente das que ficarem do lado sombreado, do lado mais sombreado. Então, esse tipo de variação, ela é embutida no erro experimental, tá? Então, como eu disse anteriormente, a variação total que existe no experimento, ela é decomposta em causas conhecidas e desconhecidas. As causas conhecidas, que são provenientes das aplicações dos diferentes tratamentos, a gente vai chamar de variação entre amostras. Amostras é sinônimo de tratamento aqui nesse caso, tá, gente? Onde eu estou trabalhando com experimentos. E tem as causas desconhecidas, que a gente vai denominar de variação dentro de amostras, ou seja, dentro dos tratamentos. As diferenças entre parcelas que receberam o mesmo tratamento. Ou seja, teoricamente, se elas receberam o mesmo tratamento, as parcelas deveriam ter resultados bem semelhantes. Então, se a diferença dentro dos tratamentos, a gente atribui então ao erro ou resíduo. Tanto faz eu chamar erro ou resíduo, tá? São sinônimos aqui na estatística. Então, como é que eu realizo essa análise de variância? Então, eu vou medir a variação total em termos de variância. Lembrando a importância da aula passada, onde a gente viu medidas de tendência central e de variabilidade de dados, onde eu falei para vocês que a variância é talvez a medida de dispersão mais confiável, tá, gente? Mais precisa, tá? Então, por isso que a análise de variância é tão utilizada, porque é uma boa medida da variância, é uma excelente medida para determinar a dispersão de dados. Então, como é que eu faço essa análise? Então, eu vou montar um quadro, que a gente chama de quadro da nova, quadro da NAVA, quadro da análise de variância, tá? Aonde na primeira coluna eu vou ter a causa de variação, ou muita gente chama também de fonte de variação, que primeiro eu vou ter. E lembrando, gente, a gente vai começar aqui com o delineamento mais simples de todos, que é o delineamento inteiramente casualizado. Ele é o delineamento básico de onde os demais delineamentos, né, são fundamentados. Então, esse a gente vai começar com inteiramente casualizado. Na aula de hoje a gente vai falar só de inteiramente casualizado, tá? Então, nesse tipo de delineamento, na coluna da esquerda, na primeira coluna aí da esquerda, eu vou ter, primeiramente, a minha primeira causa de variação vai ser a variação entre amostras. Eu acabei de falar para vocês que a variação entre amostras é proveniente da aplicação dos meus tratamentos, tá? E depois eu vou ter a variação dentro de amostras. Eu acabei de falar para vocês que a variação dentro de amostras é proveniente do erro. Eu atribuo essa variação ao erro experimental, tá? E vou ter o total também, que é a soma, né, dos dois, basicamente. Então, vou ter também os meus graus de liberdade de cada fonte de variação, que entre amostras vai ser o número de tratamento menos 1, e dentro das amostras vai ser o meu número de tratamentos multiplicado pelo número de repetição menos 1. E o total a gente pode fazer aí, ó, multiplicando o número de tratamentos pelo número de repetições e subtraindo esse valor 1. Tá? Aí o próximo passo é eu calcular a soma de quadrados de cada fonte de variação. Aonde aí está proposto o seguinte,
que primeiro eu calculo a soma dos quadrados dos tratamentos, ou entre amostras, que nada mais é do que o somatório dos meus tratamentos elevado ao quadrado, dividido pelo número de repetições, e subtraio do somatório de x, né, que é o somatório das minhas observações, elevado ao quadrado, dividido por n, que é o número total de observações. A gente não vai entrar muito em detalhes assim preciso agora, porque a gente vai ver a cada delineamento específico, a gente vai discorrer mais sobre, para vocês entenderem perfeitamente cada um dos delineamentos. Depois que eu calculei, então, a soma dos quadrados entre as amostras, eu vou calcular a soma dos quadrados total, que está a fórmula aí. Eu somo todas as minhas observações ao quadrado, né? E subtraio pelo somatório das minhas observações e o resultado elevado ao quadrado dividido pelo número total de observações. E depois, a soma dos quadrados do erro do resíduo nada mais é do que a soma dos quadrados total subtraída pela soma dos quadrados dos tratamentos. Tá ok, gente? Depois que eu calculo os quadrados, aí eu vou obter os quadrados médios, que nada mais é do que a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Lembrando que os quadrados médios nada mais são do que a variância, tá, gente? Então aí eu tenho a variância entre a amostra e a variância dentro de amostra. Beleza. Depois que eu cheguei nesse ponto, eu preciso aplicar um teste estatístico para comparar as duas variâncias e saber e formular a hipótese, né, de H0 ou de H1, que a gente vai ver melhor a formulação de hipóteses na próxima aula, tá, gente? Na próxima aula eu explico para vocês melhor como a gente realiza esse teste F exatamente e como eu formulo as hipóteses H0 e H1. Mas basicamente, o meu F calculado então vai ser o quadrado médio dos tratamentos dividido pelo quadrado médio dos resíduos ou do erro, tá bom, gente? Então, eu cheguei aqui, eu já consigo saber se tem diferença entre os meus tratamentos com base na variância, tá? Outra forma de se calcular, então, de se fazer a análise de variância. Então, essa forma aqui, eu gostei muito da dinâmica, que acho que vocês vão entender melhor por aqui. Olha só, vamos tomar como exemplo um experimento aonde eu tenho 4 rações diferentes, 4 formulações de ração diferentes, me desculpa, onde cada uma dessas rações foi preparada com ingredientes diferentes. E eu quero avaliar isso com relação a ganho de peso em leitões. Só que o meu lote de leitões é muito heterogêneo, né? Ou seja, para utilizar aí os meus 4 tratamentos com 6 repetições, certo? Eu vou precisar então de 24 leitões. Então eu consegui um lote de 24 leitões, onde cada leitão vai ser a minha parcela. Cada leitão vai ser a minha unidade experimental. Só que esse lote é muito heterogêneo. Eu tenho leitões mais velhos, mais novos, mais pesados, menos pesados. Só que eu não tenho muito conhecimento em estatística e resolvi utilizar um delineamento inteiramente casualizado, ao invés de separar em grupos homogêneos e aplicar meus tratamentos nos grupos separadamente, né? Onde cada grupo seria um bloco. Separaria eles de acordo com o peso, por exemplo. Ranquearia os pesos e montaria os meus blocos, né, ou escolheria os meus blocos de acordo com os pesos mais homogêneos possível dentro de cada bloco. Eu não fiz isso, ignorei isso porque eu não vi as aulas de estatística, não gosto de estatística, então vou fazer
da minha cabeça mesmo, que desse jeito vai dar menos trabalho para mim. Então, vamos aqui para vocês entenderem a importância desses conhecimentos básicos. Então, beleza. Fornecia minha ração para esses leitões e depois de um determinado tempo, eu fiz a pesagem desses leitões. E anotei na minha planilha aonde o Y aqui, IJ, nada mais é do que o peso do leitão que recebeu o tratamento I na repetição J, tá, gente? O peso do leitão Y que recebeu o tratamento I na repetição J. Então, aqui eu tenho os valores da variável peso, quilos, né? Tá ok. O próximo passo, então, para eu analisar esses dados através da análise de variância é calcular a média geral. Aí eu fui lá, calculei. E como é que eu calculei essa média? Eu somei todos os 24 observações e dividi por 24. Então, obtive a média aritmética. Vão acompanhando o raciocínio, tá? Depois desse passo, o que que eu fiz? Eu calculei o efeito de cada tratamento. Como assim? Como é que eu calculei isso? O meu efeito de tratamento nada mais é do que o somatório das minhas observações que receberam o tratamento I dividido pelo número de repetições J, né? Que no caso aqui é 6, nosso número de repetições, menos a média, que eu obtenho o valor, o valor do efeito de cada tratamento. Ou seja, aqui nessa tabela, a média do tratamento 1 é 14,1667. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu somei todos os valores do mesmo tratamento, né? Os 6 valores aqui da ração 1, que eu tenho 6 repetições, e dividi por 6, que eu obtive a média do tratamento. Subtrair pela média geral. Aí eu tenho o efeito de tratamento. Ou seja, no primeiro tratamento, ele conseguiu, aí, em relação à média geral, aumentar 250 gramas de peso dos leitões aí nesse período de avaliação, enquanto outras rações diminuíram ó, em relação à média, tá? E vou colocar isso tudo na tabela, de maneira ordenada. E depois eu vou calcular, o erro de cada tratamento I na repetição J. Como é que eu calculo o erro, então? Bom, eu vou explicar mais detalhes na frente para vocês que o modelo linear do delineamento inteiramente casualizado, ele é a soma, né, da média geral, a média geral que é igual para todo mundo, mais o efeito do tratamento I e mais o efeito do erro J. Isso a gente fala de efeito aditivo, a gente vai somando os efeitos. No caso do delineamento inteiramente casualizado, eu tenho o efeito da média geral, o efeito do tratamento e o efeito do erro sobre aquela parcela, né? A parcela que recebeu o tratamento I na repetição J. Então, como é que eu acho o erro? É só eu subtrair o meu resultado, né, o valor observado da minha variável Y, quando aplicado o tratamento I na repetição J, eu subtraio o valor da minha média mais o valor do meu tratamento que eu estou aqui, então, calculando, né? O erro daquela unidade experimental que recebeu aquele tratamento. Então, vocês entenderam a fórmula. O erro, então, de determinada unidade experimental é o valor da variável obtida naquela unidade experimental menos a média geral, somada essa média, então, com o efeito do tratamento que a gente calculou aqui, ó, tá? E eu obtenho o erro. Então foi com essa fórmula que eu calculei os erros aqui que eu plotei. Lembrando que tanto o efeito de tratamento quanto o efeito de erro, a soma de todos os valores dentro de cada um dessas variáveis aqui tem que dar zero, tá? Tem que dar zero.
E o último passo, então, né, desse procedimento seria calcular, então, os valores elevados ao quadrado aqui do efeito de tratamento e do efeito do erro experimental, o quadrado de ambos. Então, nada mais é do que elevar esses valores ao quadrado e colocar aqui na frente, né? Então, eu já consigo montar aqui a minha tabela da análise de variância, né? Que é os tratamentos, então, grau de liberdade. Nesse exemplo, eu tenho 4, então o grau de liberdade é 3. A soma dos quadrados, então, nada mais é do que o somatório de todo mundo aqui, ó. Que eu vou ter um valor aqui. Então, a soma dos quadrados vai para cá. E a soma dos quadrados do erro é o somatório de todo mundo aqui, ó. Né, que eu obtive. Ou, então, a soma dos quadrados do erro. Vocês estão observando aqui, ó, que esse valor do erro experimental, a soma dos quadrados do erro, é muito maior do que a soma dos quadrados dos tratamentos, indicando que houve muito erro experimental, que o ambiente onde eu instalei meu experimento era um ambiente heterogêneo. Então, eu utilizei um delineamento equivocado, utilizei um delineamento não mais adequado, podia ter melhorado isso. Então, para eu realizar essa análise, antes de mais nada, eu tenho que atender algumas suposições. Que suposições são essas? São 4. Muita gente fala que são 2, mas na verdade são 4, gente. São 4 suposições para eu realizar a análise de variância. A primeira delas é que os efeitos principais são aditivos. Como eu falei antes, né? A gente chama a equação que representa a variabilidade dos dados de modelo linear aditivo, e no caso do delineamento inteiramente causalizado é o modelo que eu falei para vocês, onde a variável, né, a observação de determinada variável nada mais é do que o fruto ou o somatório de uma média geral de todas as parcelas, né, a média geral de todas as parcelas, mais um efeito daquele tratamento que eu apliquei na unidade experimental, mais o erro embutido naquela parcela experimental, tá? Esse é o modelo, né? Então, tem que seguir esse modelo. Vocês estão vendo que não tem nada multiplicado aqui, não tem nada elevado ao quadrado, é daí que vem o efeito aditivo, que a gente fala, tá tudo somado. Então, os efeitos têm que ser aditivos, lineares, tá? Já o modelo linear aditivo para o delineamento em blocos casualizados, já entra aqui o efeito de bloco, tá vendo? Entra aqui o efeito de bloco, onde eu consigo trabalhar em ambientes mais heterogêneos sem comprometer, então, a minha análise. Tá? Eu consigo isolar o erro dentro dos blocos. Tá? Consigo isolar o erro aqui nos blocos sem comprometer minha análise. Posso fazer perfeitamente no ambiente um pouco mais heterogêneo. Então o erro aqui, vocês me desculpem, gente, aqui no lugar de x é y, tá? É que cada fonte que a gente consulta, eles utilizam uma letra para representar a variável. Muitas referências utilizam x, outras y, então a gente acaba até confundindo. Então aqui seria y. Então, já falei com vocês, então, a maneira de eu calcular o erro experimental no delineamento inteiramente casualizado seria o valor da minha observação da minha variável y, que recebeu tratamento i, na repetição aqui seria j, também está errado, menos a média geral, tá? Opa, peraí. A fórmula certa é essa. Aconteceu alguma coisa ali, gente, desculpa. Então a fórmula seria essa. O erro da minha unidade experimental que recebeu o tratamento i na repetição j é o valor da variável em questão, da unidade experimental i da unidade experimental que recebeu o tratamento i na repetição j menos a média somado com o efeito de tratamento. Eu estou sendo bem repetitivo, gente, porque esses conceitos são muito importantes. Então, sei que está chato sendo repetitivo, mas
Isso é muito importante para a gente compreender a análise de variância e as suposições. A segunda suposição é que eh, a segunda suposição, gente, é que os erros de observação são independentes. Mas antes, deixa eu explicar para vocês as causas da não aditividade. O que aconteceu que o meu experimento não obedeceu a essa suposição? O que eu fiz de errado no meu experimento? Então, primeiro pode ser que a variável que você está utilizando ela proporcione uma resposta diferenciada daquele modelo estatístico que você propôs, tá? Então, isso é bom consultar na literatura antes para você entender melhor. Houve algum erro na instalação do experimento, também pode contribuir para o efeito, para não atender a essa suposição da aditividade. Pode ter algum erro na tabulação dos dados também. Por isso que é importante prestar muita atenção. E no que isso interfere, então, na minha análise de variância? Então, a gente vai ver depois um outro pressuposto muito importante, que é a homogeneidade da variância. Então, quando os meus efeitos não são aditivos, muito provavelmente a minha variância vai ser heterogênea. E a variância dos resíduos, tá, gente? Dos resíduos, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Maior probabilidade de erro do tipo 2. O que é o erro do tipo 2, que a gente vai ver melhor na próxima aula? É quando eu não rejeito H0, sendo que H0 é falsa. Ou seja, eu falo que não há diferença entre meus tratamentos, quando há diferença sim entre os meus tratamentos, tá? E olha só para você ver, isso aí compromete toda a sua conclusão. Então a importância dessa suposição. Então a gente tem alguns testes para verificar se os efeitos são aditivos. Entre o mais utilizado tem o teste de Tuck para não aditividade. A gente vai ver, vai fazer isso no R, que me deu, já vou adiantar aqui para vocês, acho que foi o que me deu mais trabalho até agora no curso, foi conseguir rodar esse teste. Me deu muito trabalho, gente, mas consegui. A outra suposição é que os erros de observação são independentes, ou seja, esse erro aqui independe do de baixo, que independe do último, que independe do meio, ou seja, são completamente independentes. Para vocês entenderem melhor, então, o que causa essa dependência dos resíduos? A falta de casualização. Lembra que na primeira aula eu falei da importância da casualização? Está refletindo aqui, ó. Eu vou montar um experimento com 4 tratamentos e 5 repetições. Só que eu monto um experimento sistêmico, ao invés de montar um experimento aleatório. O que é o experimento sistêmico? Onde não entra o acaso, eu coloco todos os meus tratamentos agrupados. E olha só, nessa área aqui que eu instalei esse experimento, tinha um cultivo de outra determinada cultura, onde foi aplicada uma dose muito grande de herbicida só em uma parte da parcela e ficou um residual ali. Ou então eu tenho uma mancha de fertilidade, representada por essa área mais avermelhada, que vai aparecer aí para vocês. Aqui nas parcelas de cima, tá? Aonde, como meus tratamentos estão todos agrupados, o erro só vai afetar os tratamentos aqui no nosso exemplo, os tratamentos A e o tratamento A e o tratamento B, em detrimento do tratamento C e do tratamento D. Então, o meu erro vai depender do tratamento, entendeu? Eles não são independentes. O meu erro vai depender então do tratamento. A importância de aleatorizar de maneira eficaz os experimentos, tá, gente? Olha aí pra você ver. Isso vai comprometer muito a minha análise estatística se eu não atender essa suposição. De que maneira? Então, os testes de significância não são válidos, ou seja, minhas conclusões não são válidas. Tudo que eu concluí ali eu não posso considerar como sendo verdadeiro.
Isso vai implicar na heterocedasticidade das variâncias. Ou seja, eu não vou ter homogeneidade das variâncias. Então, eu não vou poder realizar uma análise de variância nesses dados. Porque o resultado não vai me dizer nada. E como é que a gente, e como é que a gente avalia isso aí, então? Através de análises gráficas, né, dos resíduos ou através do teste de Durbin-Watson. É importante falar que dos pressupostos que a gente está vendo aqui, a maioria vai ser detectada pelos erros da normalidade do erro, tá? Normalidade do resíduo. E as suposições também são sempre realizadas, as análises, com base nos resíduos, tá, gente? Nos resíduos. Vocês vão entender melhor. Outra suposição. Os erros de observação são normalmente distribuídos. Ou seja, eu calculei o erro daquela forma que vocês viram, que eu demonstrei para vocês ali atrás, tá? Eu calculei o erro. E vou fazer aqui, o histograma de frequência dos erros. Então ele tem que seguir esse padrão. Aquele padrão da curva normal, tá, gente? Padrão da curva normal. Mas é dos resíduos. É diferente de fazer o histograma de frequência da população, que a gente fez na aula passada. Não é a normalidade da distribuição de frequência da população ou da amostra. É dos resíduos que eu tenho que levar em conta, tá, gente? É dos resíduos. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, a causa da ausência da normalidade dos resíduos. Outliers. Eu posso ter um outlier falso ou um outlier verdadeiro. O que seria um outlier falso? Um outlier falso nada mais é do que um erro, um erro de tabulação de dados ou um erro na coleta de amostras, que eu vou ter um outlier falso. E um outlier verdadeiro é um outlier que realmente ele produziu aquilo lá mesmo, que é o efeito de tratamento. Aí, como eu estou falando problemas da amostragem, eu posso ter feito a amostragem de maneira equivocada, que me deu valores que não são os verdadeiros. E também a natureza da variável resposta pode também influenciar. E qual que são as consequências da ausência da normalidade dos resíduos? Teste F, é bom destacar, que ele é robusto a pequenos desvios de normalidade. A pequenos desvios não compromete, mas se já for um desvio maior, a minha análise fica completamente comprometida. E eu tenho maior probabilidade do erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? Eu, é, eu rejeito o H0 quando o H0 é verdadeiro. Ou seja, eu rejeito a hipótese de que não há diferença entre os tratamentos, sendo que ela é verdadeira, tá bom, gente? Aí a gente tem alguns métodos para avaliar, então, para avaliar a normalidade. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet hoje aqui ela está oscilando bastante. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Tá? Os slides estão aparecendo na ordem certa aí para vocês? Tá bom, beleza, show. Então a gente tem alguns métodos para estudar a normalidade dos resíduos. Não se esqueçam nunca disso. O histograma e as análises de normalidade, nesse caso aqui, são feitas com os resíduos, com o erro experimental, tá, gente? Então a gente tem os gráficos de histograma e o que é plot, que eu vou explicar para vocês como interpretar. Opa, Zonta, quer dar algum recado? Está à disposição aí.
Fechado, Zonta. Obrigadão aí. Muito obrigado. Tchau. Então vamos dar sequência. Então, os métodos para estudar a normalidade da distribuição dos meus resíduos, né? Primeiro que eu já falei, a análise gráfica. E a gente tem os testes de Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilk, Liljefoss, etc. Né? Que aí varia muito o rigor, né, de cada um dos testes, um mais rigoroso, outro menos rigoroso, tá? Então, a quarta suposição que deve ser atendida quando a gente realiza a análise de variância é que as variâncias das diferentes amostras são homogêneas. O que isso quer dizer? A gente viu na última aula como calcular a variância, tá? E eu calculo a variância de quem aqui nessa suposição? Da minha amostra ou do erro? Eu calculo do erro, é sempre do erro, tá, gente? Então, tem meus tratamentos aqui, então a variância do erro dos tratamentos aqui são aproximadamente semelhantes, tá? Eu não posso ter discrepância entre as variâncias, senão a minha análise fica comprometida, tá? Então, qual que seria um motivo, né, da heterogeneidade dos resíduos? O que causaria isso? Outliers, de novo. Então, tomar muito cuidado na tabulação de dados, na obtenção de amostras, que os outliers eles podem comprometer severamente as nossas análises posteriores, tá? E entender esses outliers também. Será que é um outlier falso ou será que é um outlier verdadeiro? Se for um outlier falso, eu posso perfeitamente excluí-lo. E se for um outlier verdadeiro? Será que eu devo excluir isso? É uma observação relevante? É uma observação irrelevante? Eu devo considerá-lo? Então, o pesquisador deve interpretar esses resultados. A violação de qualquer uma das demais pressuposições da análise de variância vai me proporcionar uma heterogeneidade dos resíduos, né? Da variância dos resíduos, tá, gente? Então, vai muito por aí que a maioria das pessoas elas utilizam para avaliar os pressupostos só análises da distribuição dos resíduos para ver se isso é normal e da homogeneidade da variância, porque se não atendeu algum dos pressupostos de aditividade ou distribuição dos erros, ou de independência dos erros, desculpa, isso vai me refletir na, na variância dos resíduos, tá? Então, muita gente utiliza só as análises para verificar a normalidade da distribuição dos erros e a distribuição, a homogeneidade, né, das variâncias, tá? Aí, ó, de novo, problemas de amostragem. Então, quando for coletar experimento, gente, tomar muito cuidado, observar, fazer sem pressa, tá? E desbalanceamento do meu experimento. O que seria um desbalanceamento? Que tem que ficar claro para vocês também. Um desbalanceamento nada mais é do que quando eu tenho as minhas parcelas, eu tenho alguma parcela, por exemplo, um experimento com milho. Eu tenho uma parcela que tem um stand menor do que a outra. Experimento com leitões, onde cada baia é uma unidade experimental. Tem uma baia que tem leitões a menos. Tá? Isso seria, então, um desbalanceamento. Ou também, outro tipo de desbalanceamento seria tratamentos com número diferente de repetições. Então, seria um experimento desbalanceado, que dá para analisar também, mas a técnica é um pouco diferente. Tá? Então, quais são os testes para a gente verificar a homocedasticidade das variâncias? A gente tem o teste de Bartlett, a gente tem o teste de Levene, tem o teste de Tuckey, tá? E quando não atende aos pressupostos, quando eu tenho algum pressuposto que não é atendido, eu devo transformar esses dados, tá? Na literatura também a gente vê, tá, com certa frequência, que a transformação de dados também pode ser empregada em dados, às vezes com um coeficiente de variação muito alto. Eu quero melhorar esses dados. Eu não indico, porque você estaria ali, né, utilizando de artifício para mascarar um pouco seus dados. Então, eu indico
a transformação de dados somente, então, quando houver violação das pressuposições da análise de variância. Mas vocês vão encontrar na literatura gente que indica também quando você tem dados com coeficiente de variação muito alto, tá? Você quer melhorar, então, essa precisão experimental através da transformação de dados. Então, a transformação nada mais é do que eu aplicar um cálculo matemático em todas as minhas observações e o resultado disso eu aplico na análise estatística. Mas antes disso, eu devo verificar novamente se os pressupostos foram atendidos, porque não adianta nada eu transformar se depois da transformação os meus pressupostos não serem atendidos. Então, tá, gente? Prestar muita atenção com isso, tá? Se os dados são transformados, então todas as análises estatísticas posteriores devem ser realizadas com os dados transformados, tá? Todas as análises depois posteriores, análise de regressão, em caso de variáveis quantitativas, análise de teste de média para variáveis qualitativas, então a gente deve fazer esses cálculos com as variáveis transformadas. Mas na hora de apresentar os dados, então, eu posso apresentar ou devo apresentar esses dados originais, tá? As médias originais. Então, os tipos de transformação mais utilizados, que a gente tem vários. E é bom destacar, gente, que a transformação a gente pode fazendo por... Tem algumas técnicas que eu vou explicar para vocês agora, de como escolher a melhor transformação, mas basicamente a gente vai tentando transformar esses dados e vendo se atende os pressupostos, né? Depois de transformado, a gente aplica os testes para ver se atende aos pressupostos. Mas caso eu não consiga, através de nenhuma transformação, atender a esses pressupostos, então eu devo abrir mão da análise de variância e adotar outro teste estatístico para avaliar meus dados, que a gente tem uma infinidade aí de bons testes, tá? Mas nunca realizar análise de variância em dados que não atendem aos pressupostos, porque eu vou estar propagando uma mentira, porque eu não posso confiar naqueles resultados, porque está matematicamente errado, tá? É entregar ao acaso esses resultados e torcer para que esteja certo. Então a gente aqui não trabalha com isso, a gente trabalha com segurança matemática, tá? A gente tem que usar a matemática de maneira adequada aqui para realizar ciência. Então, a primeira transformação que eu vou mostrar para vocês é a transformação da raiz quadrada, onde ela é mais adequada e geralmente se adequa a dados provenientes de contagem, né? Que geralmente esses dados provenientes de contagem eles seguem uma distribuição de Poisson, né? Onde a média é aproximadamente igual à variância. Um exemplo, eu estou avaliando o número de folhas por planta, né? Posso ter problema com os pressupostos. Então, eu transformo nesse tipo de variável em raiz quadrada. Que nada mais é do que eu pegar o meu y observado, né, minha variável observada, e tirar a raiz quadrada disso. Tá? Então, tem que tomar cuidado se houver valores nas minhas observações, valores nulos nas minhas observações, tá, gente? O que eu devo fazer nesse caso? Eu devo somar uma constante ao meu y, a todos os meus y observados antes de tirar a raiz. Essa constante pode ser 0,5, pode ser 1, tá? Mas em casos onde os valores observados, né, a gente tem valores zero dentro deles, dentre eles. A gente tem a transformação logarítmica. Quando há proporcionalidade entre as médias e os desvios padrões dos tratamentos. Então, quando que isso acontece geralmente? É quando há uma diferença muito grande entre os tratamentos. Um exemplo, contagem de unidades formadoras de colônia. Tá? Então, eu posso ter um tratamento que tem um valor muito baixo e outro um valor muito grande. Então, se espera que a variância desse tratamento muito grande seja muito maior do que a variância desse tratamento que teve um desempenho muito inferior, tá? Então isso vai comprometer muito no atendimento dos pressupostos da análise de variância. E como é que eu faço isso? Eu tiro o log de base 10 do meu y observado.
Tem que tomar cuidado quando nos meus resultados eu observar valores zero, valores nulos, depois dos dados transformados. Então, como é que eu faço? Eu somo a constante 1 ao y observado e tiro novamente o log desse valor. E a que eu mais utilizo, né, é a transformação de Box-Cox, pela praticidade. Mas ela somente pode ser aplicada para variáveis com valor positivo, tá? Onde ela é o quê? O meu y lambda aí, que seria meu y transformado, ele é... Caso meu lambda calculado seja diferente de zero, ele é representado por essa equação matemática. E se meu lambda for zero, é o logaritmo natural de y, tá? Isso aqui o conceito é meio chatinho, mas você vai ver que a aplicabilidade disso é muito interessante. Então, né, o lambda é o parâmetro da transformação, né? E o y é a variável resposta que eu obtive. Tá, da parte teórica era isso. Da parte teórica era isso. Agora, então, a gente vai para